seja bem-vindo. Eu sou Rômulo Costa e você está assistindo ao Estação 5 Debate, uma produção dos alunos de jornalismo da Universidade Federal do Ceará para a disciplina de Telejornalismo 2. No programa de hoje vamos discutir um assunto que normalmente gera polêmica: direitos humanos. Você sabe o que é isso? A quem os direitos humanos de fato beneficiam? Pois é, a gente concorda que uma sociedade funciona plenamente quando todas as pessoas são tratadas de maneira igualitária. São negros, mulheres, homossexuais, transgêneros, pessoas com deficiência, uma legião de gente que diz que não vivemos em harmonia porque entre nós ainda existem desigualdades e, claro, uma carga enorme de preconceitos. Você se lembra daquela história de que o meu direito termina quando o do outro começa? Pois é, você sabe até onde vai o seu direito? E quando o direito do outro começa? Até que ponto a gente ultrapassa o direito do outro para garantir que o nosso seja cumprido? É isso que vamos discutir hoje aqui no Estação 5. Mas antes, vamos acompanhar a matéria da repórter Amanda Matos, que explica melhor essa questão. Veja só. Rua Coronel Jucá, coração do bairro Meireles, em Fortaleza. Esse poderia ser apenas mais um tranquilo bairro de classe média alta, mas não é exatamente o que pensam os moradores. No último dia 28 de março, um abaixo-assinado pediu o fechamento da casa noturna Meet Music and Lounge, um dos locais de encontro da comunidade LGBT na cidade. A organização do movimento descreveu como degradante o funcionamento da boate, com a justificativa de que o local é ponto de pessoas das mais diversas classes sociais e opções. Em nota, a Meet disse lamentar o teor preconceituoso e discriminatório do abaixo-assinado e afirma que tem toda a documentação em dia e segue rigorosamente os padrões e normas estabelecidas pelos órgãos responsáveis para garantir seu pleno funcionamento. Afinal, todos os cidadãos possuem os mesmos direitos? Não é o que todo mundo pensa. A Marcha para Jesus, evento cristão realizado anualmente, contesta o direito ao casamento civil entre pessoas do mesmo sexo, assegurado pelo Conselho Nacional de Justiça desde 2013. Para o pastor Abimael Prado, vice-presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Ceará, responsável pela organização da marcha, a decisão do CNJ rompe com o conceito de família tradicional e não condiz com a vontade geral da população. O plano é um pai, uma mãe e filhos. Essa é a família. O que passa disso é transtorno, é aberração. Aí dá-se a impressão de que está todo mundo, na verdade, apoiando isso. Não está, na verdade. Não está. São feitas pesquisas. A população, a gente se assusta que a população não aprova isso. A maioria da população não quer isso. Embora não quer o quê? Ela não quer a transformação de uma sociedade, a mudança de uma família tradicional como a que temos para o modelo casamento gay. Para o pastor, chamar a sociedade cristã de homofóbica é uma agressão e uma desonestidade, já que as igrejas estão de portas abertas para acolher todas as pessoas sem discriminação. Nós oramos por todas as pessoas, oramos pelas autoridades, oramos pelos gays, oramos por todo mundo que é homem, que é mulher, mas para que as pessoas se convertam a Jesus Cristo e sigam o padrão bíblico. Seguimos a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é um livro máximo para nós, é a autoridade máxima, está acima de qualquer constituição. Para Marcos Giovanni, ex-assessor de defesa da Secretaria de Direitos Humanos de Fortaleza, as minorias ainda são vistas de forma diferenciada pela população em geral. Os direitos humanos no Brasil eles são historicamente seletivos, Eles só têm acesso a princípios de direitos humanos a algumas populações que são benquistas pela população. Apesar de não serem parte das minorias tradicionalmente discriminadas, as mulheres também têm seus direitos constantemente violados. Em recente levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 58,5% da população brasileira acredita que, se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupros. Já 26% acredita que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas. A delegada Yasmin Pontes discorda. Nós não somos animais. Da mesma forma, a indumentária de uma roupa de uma mulher ou de um homem não é justificativa para ocorrer a violência sexual. Apesar dos avanços conseguidos pelas mulheres nas últimas décadas, a realidade está longe do ideal. Os índices de violência são tão altos que ainda há necessidade de uma delegacia especializada em combater crimes contra a mulher no âmbito familiar. Apesar das leis que protegem a mulher, nem todos os casos são denunciados. Porque o agressor, ele tem uma postura muito interessante. Primeiro, ele agride verbalmente.
Depois ele parte para a agressão física. Aí acontece a agressão física. Aí ele vem charmoso, cheio de promessas. Minha filha, eu lhe agredi porque eu estava bêbado, porque eu estava nervoso, me perdoe. Então essa mulher que tem necessariamente baixa autoestima, vai dizer, não, vou perdoar. Né? Ele está prometendo. E realmente eles são muito encantadores. Então, até que ponto a sociedade nega direitos e quando essa negação é justificável? Pois é, e para responder essa pergunta, a gente recebe aqui nos estúdios da UFC o sociólogo Caio Feitosa. Ele é associado ao Centro de Defesa Herbert de Souza, entidade que compõe o Conselho do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Também está aqui o advogado Carlos Magno Gurgel. Ele é especialista em Direito Constitucional, leciona em algumas faculdades aqui da capital e já foi professor de Direitos Humanos e Ética em cursos de preparação das polícias civil e militar. Eu começo o debate de hoje trazendo essa pergunta que foi posta aí na matéria. Até que ponto a sociedade nega direito às pessoas que nela convivem? Pode começar, Carlos. O primeiro ponto que nós temos que entender é a questão até de nomenclatura, porque o termo direitos humanos, na realidade, é mal utilizado, né, pela mídia e por um grande grupo de pessoas que tentam abordar o tema. Né? Nós teríamos uma melhor classificação, a classificação que coloca os direitos humanos como um catálogo internacional de direitos que os Estados soberanos, a partir da sua adesão a certos tratados internacionais, internalizariam esse catálogo internacional, né? esse catálogo que você vai encontrar na Declaração Universal dos Direitos dos Homens, né? No impactos relacionados à defesa da mulher, e internaliza o Estado soberano por meio de um processo posto que envolve tanto a Presidência da República quanto também o Congresso Nacional. O termo mais correto seria direitos fundamentais. Porque quando nós falamos de direitos fundamentais, estamos falando justamente dessa questão relacionada ao direito que está na nossa Constituição. Tá? Agora, é claro que essa questão da nomenclatura superada, nós vamos entender que, de uma maneira geral, a população ela percebe que direitos humanos seriam esse catálogo, esse conjunto de direitos que estariam postos para a proteção dos indivíduos em sociedade. Né? Então, superada essa questão de ordem conceitual, nós podemos então falar, né, da aplicabilidade desses direitos humanos. Porque só o fato de você ter um direito na Constituição não garante a sua efetividade, a sua aplicabilidade. Nós vamos precisar, né, de ações concretas, políticas públicas, ações concretas que venham efetivamente colocar em andamento esse direito. Né? A questão da Constituição simbólica. Basta se colocar um determinado direito na Constituição, então já está garantido. Não é bem verdade isso. No caso das minorias, como foi apresentado aí na matéria, né, dos homossexuais, das mulheres, nesses casos, o senhor concorda que há alguma, aqui e acolá, alguma negação desses direitos a essa sociedade? De uma maneira geral, nós precisamos entender que muitos direitos são negados, não só os direitos fundamentais. Né? Porque o direito é uma norma do mundo do dever ser. Né? Deve ser cumprido, mas pode não ser. E não é cumprido muitas vezes pelo particular e pelo próprio Estado. Então nós devemos, na realidade, lutar pelo direito. Certo? Se nós identificamos que determinada parcela da sociedade ela não está sendo adequadamente provida ou tutelada pelo Estado ou pelo particular no cumprimento, que é uma prática que nós encontramos na sociedade, nós devemos exigir essa aplicabilidade. Né? Nós não podemos ficar passivos diante disso. A aplicação de direitos humanos ou direitos fundamentais para determinados grupos e outros não? Sim, nós encontramos isso na sociedade. E quando a sociedade detecta, deve utilizar de todos os meios institucionais para efetivamente cumprir o que a Constituição determina dos seus direitos fundamentais. Certo. Sim, nós encontramos, nós não podemos ficar pacatos diante disso e agimos para a sua efetivação. Você, Caio, você concorda com o Carlos ou não? Bom, concordo com ele no sentido de que nós temos um Estado, não é, que é omisso no cumprimento da realização dos direitos humanos, e nós também temos uma sociedade que tem dificuldades, não é, tanto de garantir que os direitos humanos sejam realizados, como também tem um padrão de violação de direitos humanos em algumas populações. O vídeo trouxe, né, o problema da população LGBT e o problema das mulheres. Aí a primeira questão que eu queria
levantar é dessa invenção histórica dos direitos, né? E aí do seu reconhecimento político para ter a sua positivação. No caso do Brasil, nós temos a Constituição de 88, não é? Em comum acordo com um conjunto de princípios internacionais de direitos humanos, né? Podemos dizer que a nossa Constituição abraçou, não é, o respeito aos direitos humanos, né? Obrigando o Estado a orientar suas instituições no sentido de realizar os direitos humanos. Só que todo esse esforço político institucional, não é, ainda encontra problemas na sociedade brasileira, né? Dos cidadãos e do próprio cumprimento das instituições. A outra questão é de que mesmo com essa garantia, não é, de alguns direitos, outras populações ainda não reconhecem de que um conjunto de garantias, não é, sobre sua condição não está respeitada nem no âmbito das leis, nem mesmo se esteja garantido em lei, não anda sendo respeitada. Nesse caso, por exemplo, nós temos a população LGBT, não é, que uma pauta expressiva no debate público nacional é o casamento igualitário, não é? Aí é claro que nós vamos ter que tranquilizar o conceito de família tradicional que nós temos, que tem aí acho que no Código Civil, não é? Não sei onde tem. No Código Civil da Constituição, enfim. Nós temos então que em tempos, né, dado o contexto histórico que a gente vive, adequar as leis, não é, ao anseio das populações, no sentido que a gente garanta alguns princípios, não é, dos direitos humanos. Quais sejam, por exemplo? A liberdade, a igualdade, não é, que são princípios que a gente vai transformando, né, em normas, em acordos, né, que a nossa sociedade política consiga interpretar isso e nós, enquanto sociedade, também. Senão, do contrário, a gente não cria esse projeto de sociedade democrática, igual, fraterna, em que todas as populações, todas as pessoas sejam respeitadas. Caio, no VT foi feito um questionamento e eu queria saber se você consegue explicar isso para mim. Existe justificativa para a violação de direitos humanos? Em hipótese nenhuma, não é? Assim, eu falo, o meu lugar de fala é um lugar a partir do movimento social, não é? Que nós tomamos, né? Nós temos um embate muito grande sobre os parlamentos para criar legislações, tutelas, não é? De proteção e realização de direitos humanos, como nós também temos direitos humanos como uma plataforma política, né? Uma plataforma em que a gente projeta bandeiras de lutas. Então, de forma nenhuma, a condição da gente justificar violação de direito. Pelo contrário, nós temos que fazer esforços para proteger os direitos humanos e, quando não muito, também realizá-los, né? E você, Carlos, acha que existe alguma forma de justificar alguma violação de direitos humanos ou não? Não. De jeito nenhum, né? Na realidade, nenhum direito. A regra é que o direito deve ser cumprido, né? Quando não cumprido, o indivíduo descumpridor desse direito deverá ser devidamente punido. Agora, entendamos que a norma, seja ela norma moral, seja ela norma jurídica, ela está passível de descumprimento. Não é? Passível de descumprimento. O descumprimento, ela é inaceitável. E o Estado deverá estar vigilante para que, uma vez descumprido esse direito, seja direitos fundamentais ou outros, aquele que descumpre venha a cumprir. Nos últimos tempos aqui no Brasil, recentemente a gente viu casos de pessoas que fazem justiça com as próprias mãos. A gente preparou um material sobre isso, vamos assistir e daqui a pouco a gente volta com o debate. Veja só. O Ceará fechou o primeiro trimestre de 2014 com um índice alarmante. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, 1.238 pessoas foram assassinadas até o mês de março. Essa situação vem deixando a população espantada. Um exemplo é o gaúcho Pablo Pacheco, que apesar do pouco tempo em Fortaleza, já mudou hábitos devido à insegurança da cidade. Eu morava em capital, morava em Porto Alegre e eu senti muita diferença aqui em Fortaleza, realmente é muito violento. Eu já morei no Rio também e eu não sentia tanta insegurança quanto eu sinto aqui. A gente não vai nem pra praia, não fica na areia, sentado na barraca, tranquilo. O crescimento da insegurança dá origem na população ao sentimento de revolta contra infratores. Isso acaba estimulando atos de violência direcionados a suspeitos de crimes. O mais famoso deles aconteceu no Rio de Janeiro, quando o adolescente foi agredido e amarrado a um poste por justiceiros que o acusavam de roubo. Porém, ao tentarem exercer o seu direito por justiça, esses vigilantes acabam por ferir a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Promover a violência, nós vamos ter possivelmente mais violência.
Porque a física diz isso, a cada ação há uma reação. Eu, enquanto cidadão comum, eu tenho os meus direitos fundamentais assegurados na Constituição. Para muitas pessoas, a atuação dos grupos em prol dos direitos humanos não contempla toda a sociedade. Na 880. Você vê, por exemplo, existem presídios extremamente superlotados, operando com 4, 5 mil vezes a capacidade que eles deveriam estar operando. E às vezes existem casos em que você simplesmente trava a investigação, porque junta a burocracia com as entidades de direitos humanos e a coisa não anda. Os principais questionamentos da população é em relação à ineficácia da justiça. 69% das pessoas que superlotam cadeias e delegacias no Brasil ainda esperam por julgamento. Para a representante do Conselho de Defesa dos Direitos Humanos da Secretaria da Justiça, somente uma maior interligação entre as polícias e o setor jurídico resolverá tal problema. Tem que saber onde é que está o gargalo e tentar resolver. E não ficar jogando a culpa para um, a culpa para o outro. Aí, né, o judiciário, não, a culpa é da polícia, a polícia é a culpa do judiciário. Então... A assessora acredita ainda que o aumento da criminalidade está relacionado ao crescimento desigual do país. O aumento do crime ele é muito proporcional ao aumento da falta de oportunidades, né? A gente tem que pensar numa concentração de renda muito grande, falta de oportunidade para as pessoas. Pronto, eu queria saber de você, Carlos, desculpa. A sociedade tem direito de fazer justiça com as próprias mãos? Não, não tem. Há exceções, sim. Quais? Não de justiça com as próprias mãos, mas da autotutela, né? Então, há situações em que o Código Penal, por exemplo, não considera crime quando o indivíduo ele pratica, por exemplo, a legítima defesa. A legítima defesa é quando ele se autotutela e acaba utilizando, né, de esforço próprio para impedir a agressão, agredindo e até mesmo matando o seu oponente. Agora, a questão da justiça pelas próprias mãos, né, nós não vamos encontrar amparo nenhum. Essas ações de justiceiros são ações extremamente complicadas, né? Elas ofendem diretamente a legislação infraconstitucional e o direito constitucional. Mas ela se afigura como uma manifestação legítima em alguns grupos sociais. Eu não estou falando legal, estou falando legítima. Por que legítima? Essa incapacidade do Estado em gerir o aspecto da segurança faz com que o indivíduo se veja completamente isolado, sem um amparo estatal devido. Isso leva à impressão de que ele deveria, então, praticar os atos de justiça necessários. Por que esses atos são absolutamente errados e desproporcionais? Porque não há um devido processo legal neste procedimento. Cabe ao Estado penalizar, cabe ao Estado julgar. Quando o Estado não faz, o indivíduo, então, assume essa postura estatal e cria um Estado paralelo. Nós temos uma sociedade extremamente hierarquizada, não é? Extremamente desigual, desde a nossa estrutura de renda, há também nas relações sociais. Por que, por exemplo, a classe média alta não tolera que os pobres cheguem aos shoppings? Não é? Porque esse determinado tipo de gente não parece digno para aquele determinado tipo de lugar. Por que um vereador na cidade, num debate sobre a praça Portugal, diz que a praça é frequentada, por exemplo, por jovens não dignos do lugar, não é? Então, nós temos diferenciação, e não só na quantidade de grana que a gente bota no bolso, e isso quer dizer o nosso lugar que a gente tem nas relações de trabalho, como a gente também tem diferenciação dos tipos de pessoas. Nós temos tipos de pessoas, não é? Como a gente, por exemplo, tem nesses dados da segurança pública, tipos de pessoas que são descartáveis, que são matáveis. Eu, por exemplo, venho do Bom Jardim, moro lá, não é? Nós temos, de 2007 a 2002, 500 jovens que foram assassinados. E a cidade, por exemplo, não se comove. Como se comove com os jovens da Barra do Ceará, do Janguru Sul e de outras partes da... Então, nós temos, não é, de parte a parte, uma sociedade dividida, estratificada, não é? Hierarquizada. E isso vai pesar no nosso senso de justiça. A solução apontada para algumas pessoas sobre esses crimes que a gente viu aí, no caso do menino que foi amarrado no poste no Rio de Janeiro, foi apontado como uma das soluções, a redução da maioridade penal. O que é que vocês acham? A redução da maioridade penal é uma solução para o problema da violência, da segurança pública aqui no Brasil? Carlos? Muito bem. Não é solução para a violência.
A solução, nós temos que separar as coisas. Eu sou favorável à redução da maioridade penal, certo? Mas eu sou favorável não como uma panaceia. Então, agora vamos resolver o problema de violência no Brasil, porque o menor é que é o infrator, etc. Isso aí é um discurso falacioso para se angariar aí a simpatia. Nós vamos ter também a questão do voto, né? O interesse que seja esse de colocar o garoto e a garota entre 16, mais 16 e menor de 18, já para votar, de qualquer forma já demonstra a maturidade necessária para a escolha dos seus representantes, né? Com isso, olha, estou dizendo que o rapaz de 16 anos tem condição. Então, naturalmente, o desenvolvimento do indivíduo hoje se dá bem mais antecipado do que na década de 40, por exemplo. Não dá para dizer que um rapaz de 16, uma moça de 16, 17 anos, eles não têm a noção do que seja o crime. É possível. Então, assim, de maneira alguma eu apoio a redução para resolver o problema da violência. Agora, apoio uma questão de ordem jurídica, inclusive entendo constitucional, né? Me espelho aí com alguns autores que entendem a possibilidade tranquila, sem nenhum tipo de perca do direito individual aí da inimputabilidade. Né? Você concorda, Caio, ou não? Não concordo. Não concordo com a redução da maioridade penal. E aí tem essa questão, eu acho que o professor é feliz quando diz de que as nossas expectativas de reduzir os níveis de violência que nós temos assistido, não é relacionado a essa proposta, vai por terra, não é assim? Nós vamos ter uma dificuldade muito grande de acreditar de que os níveis de violência que nós temos é a produção de adolescentes e jovens no Brasil. Ao mesmo tempo que nós temos, por exemplo, níveis, né? Nós temos taxas de homicídios no Brasil, né? Já epidêmicas há muito tempo, em que quem mais morre, por exemplo, também são jovens. Então, nós temos essa contradição de que a opinião pública joga sobre as costas dos adolescentes e dos jovens a responsabilidade sobre a violência e sobre eles também cai estatisticamente, não é? O peso de quem mais morre está morrendo no Brasil atualmente, não é? Então, essa é uma questão chave. A outra é assim, também no campo do direito, nós temos lido, né, no movimento social, gente que discorda da constitucionalidade da redução, não é? Então, por exemplo, nós temos o principal princípio que está assegurado é de que essa idade, não é? A proteção dessa idade, a tutela sobre esse período etário, está nessa especificidade do processo de desenvolvimento, né? Da criança e do adolescente. E isso é uma tendência também mundial. Ao mesmo tempo que nós temos países que andam nessa linha do populismo penal, nós caracterizamos assim uma adjetivação política pesada, mas nós, né, enfim. Mas nós temos outros países que asseguram, né, 18 anos como a idade para que haja responsabilidade penal normal, né? Por exemplo, aí nós temos num campo hipotético, e eu espero que não se realize, nós temos a redução, digamos, né? Nós vamos colocar jovens com 16 anos nesse sistema prisional, que nós também estamos admitindo que é falido, né? O que é que nós vamos esperar disso? O que é que nós vamos esperar dessas crianças adolescentes? Ou melhor, desses adolescentes que vão entrar no sistema penal brasileiro, que nós estamos admitindo que está falido. Nós vamos esperar menos violência ou mais violência? Essa é uma questão. Nós também utilizamos muito esse argumento do voto, não é? Mas veja, se nós temos o adolescente votando a partir dos 16 anos, é vedado a ele assumir qualquer responsabilidade política, a não ser do voto, né? Qualquer responsabilidade política num cargo, entendendo de que ele está no processo de desenvolvimento de aprendizagem, de socialização política e que a ele é dado o direito de votar, mas não de assumir nenhuma tarefa política no nosso sistema político. Então, eu acho que a gente tem que continuar preservando esse período etário, né, como um período importante para o desenvolvimento, tem que garantir dignidade e cidadania para essa população, para que a gente tenha, não é, adultos e jovens adultos no Brasil com cidadania, não é? Sem que recorra ao mundo do crime como uma possibilidade de existência. O assunto é longo, né? Dá pra gente discutir um debate inteiro sobre isso, mas a gente vai ter que dar uma paradinha agora, porque tem outro VT. Agora a gente vai ver como a mídia trata as pessoas nesses casos de violência, os programas policiais. Há falha, há violação de direitos humanos nesses programas? A gente vai ver agora, veja só. Atualmente, 3 emissoras de televisão local produzem 11 programas com temática policial. Isso equivale a 20 horas por dia na programação. Esses dados foram divulgados pela Agência da Boa Notícia. Segundo a entidade,
O pré-julgamento de acusados de um crime e a incitação à violência são características dos noticiários policiais exibidos no estado do Ceará. Com a alegação de serem veículos prestadores de utilidade pública, os repórteres e apresentadores recorrem à criminalização, constrangimento e julgamento sumário das pessoas retratadas nas matérias. Nonato Albuquerque é jornalista e apresentador do programa Barra Pesada. A nossa equipe falou sobre seu trabalho e a relação direitos humanos e programas policiais. Mas há um respeito enorme da parte nossa aqui, em relação aos direitos humanos, porque as pessoas parece que direcionam direitos humanos como fosse uma entidade que existisse paramilitar ou parajudicial, que pudesse avocar para si os direitos de defender apenas os bandidos. Essa é uma inversão da realidade. Em diferentes artigos, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros afirma que é dever do jornalista respeitar o direito à intimidade, à privacidade, à honra e à imagem do cidadão. Dessa forma, contribuir para a promoção das garantias individuais e coletivas, em especial as das crianças, adolescentes, mulheres, idosos, negros e minorias. Ângela Marinho é jornalista e diretora de comunicação da Agência da Boa Notícia e comenta sobre o assunto. A Constituição brasileira é muito clara com relação à exposição das pessoas, à imagem das pessoas. Se essas pessoas conhecessem seus direitos e tivessem dinheiro para pagar um advogado, isso não aconteceria. O Código dos Jornalistas Brasileiros proíbe a exibição de imagens, a incitação à violência, qualquer tipo de situação que você crie, que exponha a outra pessoa a algum tipo de risco. Então, tudo é desobedecido nesses programas policiais. Apesar das críticas, apenas em 2003, o Ministério Público Federal moveu ação civil pública contra as emissoras Diário, Jangadeiro e Cidade. A ação determinou que os programas de cunho jornalístico policial desrespeitam dispositivos do artigo 5º da Constituição Federal, como o direito à honra e à imagem das pessoas, bem como aviltando a dignidade da pessoa humana. 22 horas de programação policial. É muita coisa, na sua opinião, Caio? É um desperdício, né, de espaço nas TVs, que são concessões públicas, para que a gente tenha a espetacularização da violência e uma gama tremenda de violações contra as populações pobres, não é contra qualquer população, porque quando a outra parte da cidade comete delitos, também cometem crimes, há um respeito muito danado, há um respeito muito danado às previsões constitucionais que estão garantidas. Por exemplo, a Presidente da República sentiu muita ofensa quando determinados aliados do PMDB foram expostos em cadeia nacional numa operação da Polícia Federal. Mas ela não tem a mesma sensibilização com as populações pobres que são expostas diariamente nesses programas policiais Brasil afora. Tomando em conta de que as TVs são concessões públicas que devem proteger a legislação, devem promover o que está estabelecido na Constituição, sob pena de perder esse direito que é dado pelo Estado, outorgado pelo Estado, para que exibam abertamente comunicação para as pessoas. Então, é um exagero e é uma assinte danada ao que nós temos garantido de direitos. Que violações são comuns nesses programas policiais aqui no Ceará, sobretudo, Carlos? Nós entendemos que o direito à imagem é o principal, O direito à imagem tem sido aviltado constantemente. E a imagem de quem também, Concordando aí com o Caio, quem são os indivíduos que são expostos ou pequenos delitos ou apreendidos em momentos realmente de delitos mais graves, quem são os corpos que junto ao local do crime são apresentados na mídia, inclusive na hora de almoço, está todo mundo ali almoçando e assistindo aquelas cenas bizarras. Eu fico me perguntando se a questão está no jornalismo ou na empresa, no jornalista ou na empresa. Veja bem, nós sempre falamos sobre a questão da censura. O jornalista que prepara as matérias, ele tem a
total autonomia de levar ao ar o que ele bem entendeu, ele é o empregado da emissora. Quem é que está realmente infringindo aí esse direito? Né? O jornalista que está ali veiculando, fazendo a matéria, ou a empresa que depois vai ter um supervisor desse jornalista de programa, que vai fazer as edições necessárias, né? Que vai fazer o filtro, é que é realmente responsável. Não estou também gerando aí nenhuma expectativa de que nenhum jornalista seja um mau jornalista nesse sentido. Mas nós precisamos ver qual foco nós devemos atacar. Né? Quem é que realmente está atentando contra a imagem do indivíduo, ou então presumindo essa criminalidade, muitas vezes de cidadãos que não tem nem como se defender ali, diante de uma câmera, de uma pergunta eloquente, né, de uma falácia colocada que o indivíduo, às vezes, você se arrependeu ou não de ter cometido o crime? Ele nem cometeu o crime. Se ele disser sim, está vendo, cometeu o crime, né, está arrependido. Se ele disser não, só cometeu e não está arrependido. Na realidade, foi uma armação feita, que é o que acontece muitas vezes. Né? E aí a gente pode ponderar de quem realmente é a responsabilidade. O Barra Pesada passou por um tempo, por uma reformulação, até para dar maior dignidade às pessoas que estavam lá sendo mostradas e até para trazer melhor esse cuidado com os direitos humanos. Qual a sua avaliação desse programa? Ele, de fato, segue os parâmetros ideais para a correção dos direitos humanos? Ou não? O apresentador tem uma perspectiva de direitos humanos na perspectiva, não é, da pergunta que você fez anteriormente, que é relacionada a que o direito humano só deve ser assegurado ao cidadão de bem, não é? E de que aqueles que são exibidos cometendo algum delito, não é, ou supostamente que cometeram algum delito afirmado pela polícia ou pelas pessoas, não é? Eles não devem ter a proteção, nem a nossa exigência de proteção, né, nem a proteção do Estado. Então, eu não sei, eu queria entender qual foi a espécie de reformulação, se o apresentador já parte desse princípio. Aí eu queria levantar uma questão das tradições de direitos humanos que nós temos, que é essa ideia, né, radical do direito à vida e da igualdade. Né? Se nós temos garantido isso, né, nós não podemos permitir de que só alguns cidadãos, né, tenham a garantia do Estado, a proteção do Estado, e outros não tenham, mesmo que tenham cometido delito, mesmo que estejam numa situação limite de violência. Não é? Mesmo nessas situações, o Estado garante, não é, a preservação da vida, garante a integridade física, eu acho que aí também está o principal embate, não é, nessa disputa simbólica em que os direitos humanos, o campo de direitos humanos, que são pessoas, que são instituições, não é, que foi até atribuído muito poder, nós não temos poder nenhum, não é, assim, de barrar, de burocratizar os processos, mas de que quando a gente enxerga que essas garantias são ameaçadas, nós temos que fazer as provocações devidas, do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista mesmo do debate público. Não é? E, nessa medida, não há um desentendimento, não é, de parte a parte nas defesas. A gente está chegando ao fim do nosso programa, eu queria que vocês fizessem considerações finais, assim, já que a gente está aqui encerrando. O senhor pode começar, Carlos. Bom, na realidade, o debate continua, né, fora aqui do nosso momento, e que nós precisamos ter clareza sobre quais são esses direitos fundamentais que nós estamos trabalhando, né, qual é a importância dele, exigir que os direitos eles sejam aplicados na devida medida para todas as pessoas, que a gente possa construir uma sociedade que venha albergar todos de maneira correta, mas também punir aquele que venha a descumprir os direitos fundamentais, né? Quer seja de origem humilde, quer seja de origem rica, né? E que a gente possa realmente se indignar a cada quebra de direito fundamental e que essa indignação nos leve a verbalizar, a nos movimentarmos contra essas atitudes. Você, cara? Me irmano com o chamado do professor. Acho que nós temos que nos indignar contra qualquer violação, contra qualquer atentado aos direitos humanos, aos direitos fundamentais, né, como a gente se referencia, para que a gente produza uma sociedade efetivamente igual, justa e democrática. A gente não vai conjugar a democracia enquanto a gente tiver essa desigualdade e esses abismos e essas diferenças que nós, individualmente, ou mesmo a ação ou a omissão do Estado, alimentam. Então, que a gente construa uma sociedade
de paz, né? E para isso que a gente respeita e promove os direitos humanos. Dá trabalho, mas um dia a gente consegue, né? Vamos lá, vamos pensar assim, né? Com certeza. A gente recebeu hoje aqui no Estação 5 Debate o sociólogo Caio Feitosa, do Centro de Defesa da Vida, Herbert de Souza. Falei certo? Herbert de Souza. E o advogado Carlos Magno Gurgel. Muito obrigado pela participação de vocês, pela disponibilidade e obrigado a você também que nos acompanhou até aqui, pela paciência. Até lá, até mais, uma próxima vez, a gente se encontra.